Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Está aqui a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que transforme nossas vidas, ó Pai, para que sejamos como Cristo Jesus e que nós possamos permanecer no Senhor. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, essa é a última mensagem da nossa série sobre o Eu Sou de Jesus. Nós já falamos sobre os 7 Eu Sou de Jesus, as 7 declarações de Jesus sobre quem Ele é no Evangelho de João. Eu quero revisar essas 7. A primeira, nós falamos que Jesus, Ele é o pão da vida. Ou seja, Jesus é o único que traz satisfação espiritual para nós. Depois vimos que Jesus é a luz do mundo. Ele é a única pessoa que traz direção e verdade. Terceiro, nós vimos que Jesus é a porta das ovelhas. E falamos que Jesus é o único que dá acesso à salvação. Quarto, nós falamos que Jesus é o bom pastor. Ou seja, que Jesus, ele é aquele que cuida e dá proteção para nós. Quinto, falamos que Jesus é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, que Jesus é a nossa esperança eterna. Sexto, falamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E então, podemos estudar e entender que Jesus, ele traz exclusividade salvífica, ou seja, só há salvação em Cristo Jesus. E hoje, nós veremos então que Jesus é a videira verdadeira. Ele é aquele que traz vitalidade e fruto a todo aquele que permanece nele. A vida cristã, meus irmãos, é frequentemente comparada a uma jornada, a uma corrida ou a uma batalha. Mas aqui, poucas horas antes da cruz, Jesus estava reunido aqui com os seus discípulos. Ele acabara de prometer o Espírito Santo aos seus discípulos. E já próximo então da sua morte e ressurreição, Jesus escolhe uma metáfora orgânica. Ele diz e relaciona com a agricultura. Jesus nos transporta para um vinhedo, para nos ensinar sobre a essência da nossa existência espiritual. Jesus está preparando os seus discípulos para a sua partida física. Logo, dentro de poucas horas, Jesus iria morrer, depois de 3 dias ressuscitar, passar um tempo com os seus discípulos, 40 dias, e então ser assunto ao céu, ser elevado ao céu. E a pergunta então que ficava no ar, que pairava no ar, talvez seus discípulos pensando, e talvez a gente olhando para toda essa história, é: como os discípulos continuarão sem a presença física e visível de seu mestre? Como que a igreja vai ficar sem que Jesus esteja ali fisicamente e presencialmente? E o que nós devemos fazer então como cristãos? E a pergunta era essa para os discípulos: o que faremos agora? O que nós devemos fazer? O que a gente tem que fazer para continuar com o Senhor? A união entre Ele e o seu povo era o que Jesus mais queria neste momento.
Não se trata essa união do Senhor Jesus com o seu povo, com a sua igreja. Não se trata de seguir um código de ética, mas de estar ligado vitalmente, com vida, à pessoa de Cristo Jesus. O que Jesus vai nos ensinar então aqui é que ele não está preocupado com a sua presença física, mas Jesus está preocupado com a sua presença no nosso meio, na nossa vida. Imagine que alguém te dê um galho de uma uva. E se você já viu, né, o meu avô, ele há um tempo atrás plantou na sua casa. Meu avô, eu brinco que ele é o MacGyver. Quem sabe, quem conhece o nome MacGyver já está ficando careca, ou já ficou careca, né? Como eu, já estou ficando careca. Mas meu avô, ele é o faz tudo. E de repente ele criou ali na sua casa um vinhedo. De repente deu isso na cabeça dele, colocou lá a treliça e começou a plantar a uva. E tem lá as uvas muito belas. E toda vez que eu vou lá, eu sempre vou numa época que não tem uva. E aí eu me entristeço por causa disso, né? Mas uma uva muito gostosa. Mas imagina que alguém pega então esse galho de uma uva, né? E te dê esse galho. E fale assim, olha, isso aqui é para você. Talvez uma uva bem cara, um galho que se você vender essa uva tal, tão boa, e você pega esse galho, sem saber o que fazer com isso, você pega o seu melhor jarro, aquele jarro de vidro, você enche de água, você coloca aquele galho de uva ali para ser exposto na mesa da sala de jantar. O que vai acontecer? Acho que não dura nem um dia, talvez, né? Máximo 1, 2 dias, as folhas vão começar a murchar, aquela uva vai virar uva passa, né, em pouco tempo, e aí vai começar a murchar e apodrecer. Mas você achou tão bonito, achou tão belo e colocou ali na sua mesa de jantar para todo mundo passar e ver. Mas o que vai acontecer é que este galho, ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele não está plantado no local correto. E por isso não viveu e nem frutificou. O problema não é o galho em si. O problema é aonde ele está plantado, aonde ele foi colocado. Mas se você colocar esse galho no local correto, com todo o esterco ali correto, com todas as artimanhas que colocam ali, os produtos e tudo mais, para poder logo crescer vitalmente, e você plantar numa terra boa, o que vai acontecer em pouco tempo? Você talvez terá ali um grande vinhedo em sua casa. Nessa exposição, então, nós vemos que a nossa identidade, a nossa produtividade e o nosso destino dependem inteiramente de onde nós estamos plantados e de como respondemos ao cuidado do divino agricultor. Veremos hoje então que Jesus é a fonte de vitalidade. Assim como um ramo não produz fruto sozinho, o cristão precisa estar conectado, plantado nele, para ter uma vida frutífera. Quero repetir essa frase. Jesus, ele é a fonte de vitalidade, fonte de vida. E assim como um ramo não produz fruto sozinho, o cristão precisa estar conectado nele para ter uma vida frutífera. Vamos olhar então para João 15. E olharemos aqui para alguns versículos para mostrar como nós devemos permanecer, como nós devemos nos conectar no Senhor para termos vida. Versículos de 1 a 3 diz o seguinte:
Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Versículos de 1 a 3, nós podemos ver aqui que o verdadeiro cristão é purificado por Deus para dar frutos. O verdadeiro cristão é purificado por Deus para dar frutos. Jesus então encerra aqui o seu último eu sou. E dessa vez a sua intenção é aplicar tudo aquilo que ele falou anteriormente. Então, o que nós fazemos com todas as outras declarações? Aqui está a nossa resposta do que nós devemos fazer. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E por meio desta metáfora ampliada da videira e dos ramos, Jesus apresenta as bases da vida cristã. Jesus usa a figura da agricultura daquele tempo, daquilo que era comum. Era muito comum em Israel ter vinhedos, era muito comum ter também a oliveira, eram plantas comuns daquela época, eram frutos comuns daquela época. Então é por isso que Jesus usa esta ideia. Mas também Jesus usa a videira, porque no Antigo Testamento a videira é comumente usada como um símbolo para o povo de Israel, para o povo de Deus. Como nós vemos lá no Salmo 80, versículo 8, que diz assim: trouxeste uma vinha do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. A ideia aqui é que Deus, ele tirou o seu povo do Egito, esta vinha, tirou de lá, trouxe para Canaã, expulsou os povos para plantar então em Canaã, na terra prometida, a vinha, o seu povo ali, para que ali naquele local eles pudessem então frutificar na terra que mana leite e mel. Jesus também parece usar aqui especificamente o texto lá de Isaías 5. Se você quiser depois conferir Isaías 5 inteiro, ele há uma profecia de que Deus limparia a vinha para purificar Israel. No entanto, Israel falhou em dar frutos. E por isso, o texto de Isaías 5 diz que Israel se tornou uma vinha brava. E Deus vai entrar então nesta vinha e arrancar todos os galhos secos, e arrancar todos os galhos ruins, para que ali de dentro existam apenas os remanescentes, aqueles que sobraram, aqueles que continuam adorando ao Senhor. E o que Jesus faz aqui é esta ilustração aplicando a nós. Depois Paulo, em Romanos, usando essa mesma ilustração, ele nos diz que nós gentios somos enxertados nesses ramos, que o povo de Israel é esta vinha do Senhor, e nós então agora somos enxertados, e agora nós, os gentios, fazemos parte do povo de Deus. Então, apesar de Jesus estar pegando essa ilustração, usando da videira como Israel, isso também se aplica a nós, mostrando que nós fomos enxertados, e que se nós não permanecemos, nós também seremos arrancados. Por isso Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. É por isso que Paulo, mais tarde, em Efésios, vai dizer que nós, a igreja, o povo de Deus, fazemos parte da igreja que é o corpo de Cristo. Todas essas ilustrações revelam algo muito profundo, que Jesus é esta videira, Ele é o povo de Deus, e que nós devemos estar nele para fazermos parte do povo de Deus. Jesus é o Israel fiel que produz o fruto que agrada a Deus. Não há vida fora de Jesus. E como nós já vimos anteriormente, e isso não é novidade, Jesus, ele é o caminho, a verdade
e a vida. E sem Cristo Jesus não há como chegar até o Pai. Sem Cristo Jesus não há vida. Sem Cristo Jesus não há caminho. Sem Cristo Jesus não há verdade. Para termos a verdade, para chegarmos ao Pai, para fazermos parte do povo de Deus, nós precisamos estar em Jesus. No entanto, Jesus ele usa uma segunda ideia aqui no versículo 1, dizendo que o Pai é o agricultor. Ele diz: eu sou a verdadeira videira, mas o meu Pai é o agricultor. A ideia é mostrar que é Deus Pai quem cuida daqueles que estão no Filho. É Deus Pai quem cuida daqueles que são os verdadeiros crentes, daqueles que são os eleitos do Senhor. É Deus Pai quem cuida dessa vinha, quem cuida do corpo de Cristo, quem cuida da igreja, dos crentes e dos salvos em Cristo Jesus. Então, diante disso, dessa ilustração, que Jesus é a verdadeira videira e o Pai é o agricultor, ele faz dois contrastes aqui. Primeiramente, ele diz: todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Novamente, Jesus está identificando que a videira são aqueles que são ou que se consideram como povo de Deus. Que fique claro aqui que Jesus não está falando sobre perda de salvação. E aqui eu até peço perdão aos irmãos, porque para esse texto nós poderíamos gastar muito tempo debatendo sobre ele, sobre o que é perda de salvação, mas não tem como nós fazermos num momento como esse. Mas que fique claro que esse texto não fala sobre perda de salvação, como alguns interpretam. Alguns acham que os ramos que estão nele e que Jesus corta, significa que são aqueles que são salvos. E porque não frutificam, porque não vivem uma vida cristã, que são os crentes carnais, digamos assim, perdem a sua salvação. Você até pode acreditar na perda de salvação e usar esse texto para isso. No entanto, você precisa olhar para outros textos bíblicos que nos mostram que o verdadeiro cristão ele não perde a sua salvação. Como, por exemplo, Romanos 8, versículo 1, que diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ideia aqui, em minha opinião, é que esse texto está falando sobre aqueles que se dizem adoradores de Deus, se dizem cristãos, mas na realidade não são. Possuem apenas uma conexão externa, uma conexão nominal com a igreja, e por isso Deus os joga fora espiritualmente, fisicamente, do seu povo. Deus é quem cuida da igreja. Por isso nós devemos olhar para outros textos e fazer o comparativo, por exemplo, com Mateus 7,16, que diz assim: vocês os conhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, como que nós sabemos quem se diz que é do povo de Deus, mas na verdade não é? São aqueles que não dão frutos bons. São aqueles que não dão frutos que realmente é para dar fruto. O povo de Deus que está em Cristo deve produzir uvas. Seriam então os bons frutos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, mas produzimos figos, então quer dizer que nós não estamos em Cristo. Estamos ali naquele meio, mas não estamos de fato no Senhor. E em Mateus 13, 25, Jesus conta então a parábola do joio e do trigo.
Talvez essa aqui seja a maior conexão com este texto também. Qual que é a ilustração que Jesus diz aqui? Ele diz, que o joio, ele cresce no meio do trigo. O trigo vai crescendo e o joio vai crescendo junto ali do trigo. O joio, que é praticamente o trigo sem semente alguma, externamente ele é bonito. Ele é igual o trigo. Mas o que acontece é que se você pegar o joio e apertar, ele vai esfarelar, porque não tem o trigo dentro dele, não tem a semente dentro dele. Então, o que é feito? O que é feito é que você vai pegar todo o trigo, corta todo o trigo, e você então pisa nesse trigo e joga para o ar. Quando cai a semente, então vai ficar o trigo. Mas o que vai acontecer com o joio? O vento vai bater e vai ser espalhado e vai jogar em algum lugar, e aquele restante de joio é queimado. Então, o que Jesus está ilustrando aqui é que existem joios no meio do trigo. Não quer dizer que eles são crentes, mas quer dizer que eles estão infiltrados na igreja, se dizem crentes, até acham que são crentes, mas na verdade não são. Mas uma hora Deus vai peneirar, Deus vai purificar. E nesta purificação, quem fica é somente aqueles que fazem parte, de fato, da vinha do Senhor. Aqueles que são, de fato, trigo. Aqueles que estão no Senhor. E é por isso que o segundo contraste aqui é que todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. As palavras aqui, elas são iguais. Corta e corta. Mas para uma tradução ficar mais clara, foi traduzido como poda. Por quê? Porque o que Jesus quer nos ensinar é que tanto o cristão como o não cristão experimentam a ação do agricultor. Mas há uma diferença entre o corte e a poda. Um galho morto é cortado. E quando este galho é cortado, se ele está morto ali por meio da sua raiz, se ele está morto, o que acontece é que não vai crescer mais. E vai ficar ali cortado e pronto. Mas um galho vivo, quando ele é podado, ele cresce ainda mais forte. Esta prática, essa ciência da poda, é algo muito difícil, na verdade. Porque você deve cortar corretamente, para que aquele galho não morra, mas que aquele galho possa ficar ainda mais forte. E quando você faz a poda da árvore, então, ela vai se frutificar cada vez mais. Ambos, tanto o galho morto quanto o galho vivo, sentem o toque da lâmina, mas a intenção é radicalmente diferente. Um é para descarte, o outro é para crescimento. A ideia é que Deus permite que provações venham na nossa vida, na vida do crente, para que ele se fortaleça ainda mais em Deus. Como diz Hebreus 12:11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria naquele momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Como que Deus poda o crente? Ele traz disciplina. Dói, a poda dói, o corte ele dói. Mas quando nós somos cortados, quando nós somos podados, se você é um crente de verdade, o que vai acontecer é que você vai crescer ainda mais. Mas quando Deus poda, aqueles que se dizem crentes, estão no meio dos crentes, mas não são de verdade. Quando vem o sofrimento,
quando vem a adversidade, quando vem a disciplina, logo ele é descartado. E ele mesmo, por ele mesmo, sai do meio. E Deus assim vai limpando. Resumindo, Deus remove todas as coisas da vida dos cristãos que os impedem de dar frutos. Ou seja, Deus castiga para cortar o pecado e os obstáculos que drenam a nossa vida espiritual. Assim como esse agricultor, ele remove qualquer coisa nos galhos que o impeçam de ter o máximo do seu fruto. Por isso Jesus diz então aos seus discípulos, ele encerra no versículo 3, dizendo o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Os discípulos já foram podados, os discípulos estavam sendo cortados, mas teve um discípulo que na hora do corte ele foi lançado fora. Quem é? Judas Iscariotes. Mas os outros discípulos, Jesus foi cortando, Jesus foi podando, e eles então cresceram cada vez mais. Como que Jesus limpa os seus discípulos? Pela palavra de Deus, pela palavra que lhes tenho falado, e assim nós podemos crescer ainda mais. A palavra de Jesus é o que purifica os seus discípulos. Quando somos confrontados com a verdade das Escrituras, Deus vai nos moldando para sermos a imagem de Jesus Cristo e para que nós possamos permanecer em Cristo Jesus. A poda para o crente verdadeiro é algo doloroso, não é algo fácil, porém é algo bom. Nós devemos alegrar. O verdadeiro cristão é purificado por Deus para dar ainda mais fruto. Depois da poda, vem a frutificação. E como nós podemos frutificar? Como que o crente de fato frutifica? Olha comigo nos versículos 4 e 6, que diz assim, 4 a 6. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. O verdadeiro cristão permanece em Cristo para ter vida. O verdadeiro cristão permanece em Cristo para ter vida. Jesus fala sobre permanecer em Deus. O ramo que é apenas podado permanece na videira e não é jogado fora. Nós não podemos dar frutos se nós não permanecermos no Senhor. A palavra permanecer aqui significa persistir, habitar ou ficar por perto. É um imperativo que denota algo contínuo, algo permanente. Permanecer é a evidência de que a salvação de fato ocorreu. Há muitos cristãos que baseiam a sua salvação em um dia lá no passado que aceitaram a Jesus. Ah, por que você é cristão? Não, eu sou cristão porque lá em 1900, lá em São Paulo a gente fala 1900 e bolinha. Aqui é 1900 e tralalá, sei lá, uma coisa assim, né? Como que é? 1900 e alguma coisa, né? Lá, 1900, foi quando eu aceitei a Jesus. E aí esse cristão, ele se baseia a sua salvação lá em 1900. Não, eu sou batizado na igreja batista. Mas vive uma vida totalmente longe de Deus.
nem na igreja aparece, não lê sua Bíblia, não ora, não cultua, não vive uma vida como um cristão. Será que realmente é um cristão? Será que realmente é um crente? Nós devemos basear a nossa salvação, confiar em nossa salvação, não em um dia lá atrás que aceitamos a Jesus, mas se nós estamos hoje permanecendo em Jesus. Por isso que em 1 João 2,19, ele diz o seguinte, sobre aqueles que não são cristãos de fato, diz assim, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Sobre isso que Jesus está colocando aqui. O fruto ou a evidência da salvação é a persistência no serviço de Jesus e em seu ensinamento. O cristão persistente é o único crente legítimo. Há uma doutrina que ela é muito importante buscar entender e crer, que é a perseverança dos santos, que muitas vezes é mal compreendida. A ideia da perseverança dos santos é que um crente verdadeiro permanece salvo em Jesus, pois o próprio Deus preserva aquele crente. E esse crente responde a isso, preservando continuamente para ser um cristão verdadeiro. A ideia aqui é que eu tenho que lutar para ser crente. Eu tenho que lutar para ser crente, porque eu sou crente, porque Jesus me salvou, porque Jesus me tornou crente. É um conjunto, é algo unido. Eu luto pela minha salvação, sendo que eu já tenho a minha salvação. Eu luto para ir para o céu, sendo que eu já tenho certeza de que eu vou para o céu. É a permanência. Porque nós vamos para a igreja, porque nós dedicamos a vir à igreja, a servir ao Senhor, para permanecer no Senhor. E se nós estamos permanecendo no Senhor, significa que de fato somos crentes. Então Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos dar fruto, que são as boas obras, o caráter de Cristo e a evangelização, se nós não estivermos em Jesus. Sem Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma que tenha valor eterno. Nós podemos fazer muitas atividades religiosas, mas não podemos fazer nenhum bem que realmente glorifique ao Senhor, sem que a vida de Jesus flua através de nós. A igreja pode ser uma igreja ativa, pode ser uma igreja animada, pode ser uma igreja avivada, mas se Jesus não estiver nesta igreja, não adianta de nada. Não adianta de nada. Então Jesus ele encerra com um grave alerta para nós. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Este alerta para nós, meus irmãos, é um alerta para todos os cristãos. Todos nós. Por isso nós devemos constantemente sondar os nossos corações, para saber se realmente somos salvos. Como Paulo exorta em 2 Coríntios 13, versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo está em vocês, a não ser
que tenham sido reprovados. A ideia aqui é sobre você olhar para o seu coração, sondar o seu coração e perceber se realmente você é um salvo. E se você é um salvo, um outro texto diz que o nosso espírito confirma no Espírito Santo, e o Espírito Santo confirma nosso espírito que de fato somos crentes. Não somos crentes pelas nossas obras, mas somos crentes porque estamos em Jesus. E em Jesus, Ele traz vida para nós. Ele traz frutos. Em Jesus nós podemos frutificar. Mas a imagem aqui também é sobre a destruição, a perda de utilidade, retratando o julgamento que está por vir sobre aqueles que nunca foram verdadeiramente regenerados e por isso não permanecem em Jesus. Creia, meu irmão, se existe salvação, então também existe condenação. Tome cuidado. E aqui é o alerta que Jesus faz para mim e você. Tome cuidado, porque talvez você até pense que é crente, mas você foi enganado talvez a vida toda e precisa ainda tomar uma decisão verdadeira de permanecer em Cristo Jesus. Não confie a sua salvação em um dia lá atrás que você aceitou Jesus. Confie a sua salvação, porque você percebe que Deus está agindo em você para que você possa permanecer em Jesus. Que você serve ao Senhor com alegria, não porque isso vem de você, mas porque isso vem do próprio Deus, que traz vitalidade ao seu coração. Que você mesmo com dificuldade ainda lê a sua Bíblia, ainda ora, ainda cultua com a igreja, porque você tem um desejo de permanecer no Senhor, de servir a Jesus. E se você tem este coração transformado, se você tem esse coração renovado, então Deus vai confirmando ao seu espírito que de fato você é um crente verdadeiro. Mas se você tem sido enganado e confiado na sua salvação lá no tempo atrás, mas você vive uma vida totalmente longe do Senhor, tome cuidado. Ou você precisa se consagrar, ou você precisa realmente crer, finalmente crer no Senhor Cristo Jesus. Os verdadeiros cristãos permanecem em Cristo para ter vida. E por fim, do 7 ao 10, nós veremos que os verdadeiros cristãos obedecem ao Senhor, submetendo-se à sua palavra. Do 7 ao 10 diz assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A ideia aqui, então, é que há uma promessa para nós, cuja vontade ela foi alinhada à vontade de Deus por sua palavra. Por causa do compromisso com a palavra do Senhor, os cristãos são devotos à vontade de Deus, de modo que as suas orações, até mesmo as suas orações, elas são frutíferas. Quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos dedicamos a obedecer aquilo que o Senhor diz, até mesmo aquilo que a gente pede, Deus nos concede, Deus nos dá, porque nós estamos nele. O Senhor também se alegra
quando nós fazemos muitos frutos. Por quê? Porque o Senhor se alegra quando nós fazemos o bem à sociedade. Porque o Senhor se alegra quando nós viemos para a igreja para adorar a Ele. Porque o Senhor se alegra quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos. Porque o Senhor se alegra quando nós nos mantemos fiéis ao nosso cônjuge. Porque o Senhor se alegra quando ensinamos a palavra do Senhor aos nossos filhos. Porque isso mostra que nós de fato estamos no Senhor. E Deus então é glorificado. Imagine a seguinte ideia. Você planta um pé na sua casa, rega, cuida, poda, e passa um tempo e não dá fruto algum. Mas se você cuida daquele fruto, passa o tempo de dar fruto, começa a dar aqueles frutos, você com certeza vai se alegrar. Na casa onde eu morava, lá em Cocal, e o Edinho gosta de contar essa história também, eu esperei 2 anos para que uma mangueira pudesse dar as mangas ali. E no primeiro ano, deu 2 ou 3, na verdade acho que deu 1, e ainda eu não vi, caiu e logo se apodreceu. E aí eu fiquei triste. Aí no segundo ano, que foi o último ano que eu morei ali, deu umas 10 no máximo, eu comi umas 4, e no dia da minha mudança, o Edinho com outros irmãos pegaram todo o resto e levaram as mangas. E uma manga boa, era boa mesmo. Mas a minha tristeza com aquela manga era porque todo final de semana vinha o irmão João, que é o irmão lá da igreja de Cocal, quase todo final de semana, quase toda quarta-feira, ele vinha com um saco cheio de manga, lotado de manga. Aqui, pastor, isso aqui é lá de casa. E eu olhava e falava, rapaz, como eu queria ter um pé de manga que desse tanta manga assim. Ele, rapaz, isso aqui até apodrece lá em casa. A gente se alegra com isso. E a ideia é a mesma com Deus aqui. Deus, Ele é este agricultor. Ele cuida da sua vida para que você dê fruto, para que você frutifique. Mas se Deus está podando a sua vida e você não está dando fruto, para que serve então? E isso entristece o coração do Senhor. Deus fica triste com a sua vida. Mas, meus irmãos, Jesus está colocando assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Como nós podemos frutificar? Como nós podemos dar bons frutos? Se nós obedecermos a palavra de Deus. Se nós cumprirmos o mandamento do Senhor. Se nós amarmos o Senhor e amarmos uns aos outros. A obediência não é a causa do amor de Deus, mas é o ambiente onde nós desfrutamos deste amor. Lá em Judas 1:21, ele reforça essa ideia ao dizer: mantenham-se no amor de Deus. Mantenham-se no amor de Deus. Todos os dias coloque isso na cabeça. Eu preciso me manter em Jesus. Eu preciso me manter no amor de Deus. Obedecer os mandamentos de Jesus não é um fardo legalista, mas a resposta natural de quem descobriu que a vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. A prova da nossa conexão com a videira é a conformidade da nossa vida com a vida de Jesus. Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. E se eu estou em Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Jesus fez. Eu tenho que estar em total obediência a Deus Pai. Os verdadeiros cristãos obedecem ao Senhor, submetendo-se à sua palavra.
Eu quero então fazer 3 aplicações para nós encerrarmos este momento. Primeiro, aceite a disciplina do Senhor para ter vida em Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós reclamamos das dificuldades, mas precisamos entender que as provações são, na verdade, a mão de Deus Pai, usando a tesoura da poda. Se você está passando por um momento de perda ou de corte em alguma área de sua vida, pergunte ao Senhor: Senhor, o que você está limpando na minha vida para que eu produza ainda mais? Não resista ao agricultor. A poda, ela dói, mas é a garantia para que você se torne um galho grande, um galho forte. A disciplina de Deus é a prova de que Deus te ama e te reconhece como seu filho amado. Segundo, primeiro então nós vimos que devemos aceitar a disciplina do Senhor para ter vida em Jesus. Segundo, nós devemos buscar permanecer em Jesus, ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. A vida cristã não é um evento de um dia, mas uma permanência diária. Todos os dias nós devemos cultivar uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de comunhão com o corpo de Cristo. Se você sente que a sua vida espiritual está murchando, examine aonde está a sua conexão com o Senhor. Se você tem buscado vitalidade pelos seus próprios esforços e não na dependência de Cristo Jesus, mude. E ore ao Senhor: Senhor, eu quero depender somente de Ti. Lembre-se que sem Jesus você não pode fazer nada. Permanecer exige esforço, exige vigilância contra as distrações deste mundo que tentam nos desconectar da videira verdadeira. Mas se você é um crente de verdade, então permaneça no Senhor, lute para permanecer em Jesus. Leia sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias, participe dos cultos, participe das reuniões, peça ajuda aos seus irmãos, peça discipulado, peça estudo bíblico, discipule outras pessoas, ore uns com os outros. Só assim nós vamos conseguir permanecer fortes em Jesus. E terceira e última aplicação: obedeça a palavra de Deus para demonstrar amor por Deus e uns pelos outros. O amor cristão, ele não é apenas um sentimento, é a obediência prática. Jesus disse que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Aplique a palavra de Deus às suas decisões cotidianas, em seus relacionamentos, em seu trabalho. Quando nós escolhemos o caminho da obediência, nós estamos provando que as palavras de Cristo permanecem em nós. Que a nossa vida, então, seja um reflexo desta união, para que o Pai seja glorificado através de muitos frutos que Ele produz em nós. Que você seja uma pessoa que de fato frutifique, dê bons frutos, não para a sua glória, mas para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai amado, estamos na Tua presença com os nossos corações rendidos à Tua palavra. Reconhecemos hoje, ó Deus, que Tu és o nosso divino agricultor e que Jesus é a nossa videira verdadeira. Sem Jesus, nós confessamos que nada podemos fazer
e que qualquer esforço nosso fora de Ti é como um ramo seco e sem vida. Pedimos, Senhor, que nos dê graça para aceitar a Tua poda. Sabemos que a disciplina e as provações muitas vezes doem, mas confiamos que a Tua lâmina é movida por amor, visando a nossa santificação e uma frutificação ainda maior. Por isso pedimos, ó Deus, limpa-nos de tudo o que está drenando a nossa vida espiritual, tudo aquilo que tem nos impedido de refletir a imagem de Cristo Jesus. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecermos no Senhor, que as nossas raízes se aprofundem em Cristo a cada dia, e que a Sua palavra habite ricamente em nosso meio, que a nossa obediência não seja um fardo legalista, mas a resposta alegre de que nós somos amados pelo Senhor. Que a nossa vida produza muitos frutos, frutos de arrependimento, frutos de caráter, frutos de amor, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Ó Deus, permaneça em nós, nos sustente com a Sua videira, e que ao sairmos daqui, deste local, o mundo possa ver que nós somos Teus discípulos, pela vida que flui de Ti, através de nós. Em nome de Cristo Jesus que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre.